Pessoal, aí sim, mais um vídeo no canal. Recadinho de sempre, né? Inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o seu joinha aí de uma vez, se gostou ou não gostou. Enfim, e mandem dúvidas, perguntas, questionamentos, né? Vamos trocar experiências, vamos trocar ideias, essa interação é muito bacana. O vídeo de hoje, ele surgiu de uma conversa que eu tive esse final de semana com um aluno meu, a respeito de um erro que eu cometi. Qual que foi esse erro? Quando criei o canal, eu partia do princípio que todo mundo conhecia o que era o PEX, o que é Seis Sigma, o que é Lean, e eu vejo que essa realidade não bate, né? Não corresponde ao que acontece. Esse aluno falou, professor, por que você não grava um vídeo explicando os conceitos básicos, né? Começando do Seis Sigma? E aí eu falei, bom, faz sentido, né? Vamos fazer um vídeo falando sobre o que é o Seis Sigma. Então vamos lá. E aí eu vou fazer outros, tá? Vou fazer o que é Lean, vou fazer depois o que é o PEX, mas vamos partir do principal, que é o que é o Seis Sigma. Pessoal, o Seis Sigma, né, é uma metodologia voltada para a solução de problemas a partir de projetos práticos, utilizando estatística e ferramentas qualitativas gerenciais. Então, o Seis Sigma, primeiro, é uma metodologia, ou seja, dentro dessa metodologia existem vários métodos, e dentro desses métodos existem várias ferramentas. Diferentemente do que a gente vê no oráculo do século XXI, né, o Google fala que a diferença de metodologia e método é que algo é empírico e o outro não. Na verdade, não. Tudo que existe para dar certo, para ser aplicado. Então, o Seis Sigma, como metodologia, possui vários métodos. Existe o método DMAIC, existe o método DMADV, né, ou DFSS, Design for Six Sigma, existe o método Stable Ops, existem vários métodos. E dentro desses métodos, várias ferramentas. Então, o Seis Sigma, antes de tudo, é algo prático. Tá, pessoal? Guardem isso. Não é uma metodologia, não é uma literatura abstrata. É algo prático, é algo para ser aplicado na realidade de vocês, na verdade, todos nós, no nosso dia a dia, no nosso local de trabalho, na nossa relação com empresas, com o mercado em todo, mas também de forma pessoal, né? Para vocês terem ideia, o Seis Sigma, né, a metodologia em si, possui várias certificações. Então, por exemplo, se tratando do método DMAIC, que é o método mais comum para processos que já existem, você tem várias formações. Então, né, falar de Brasil, você hoje tem a formação de White Belt, de Yellow Belt, de Green Belt, de Black Belt e de Master Black Belt, né? Além de outras complementares, como o curso que a gente criou há muito tempo, chamado de Money Belt, um curso de gerenciamento de risco, de indicadores, um curso voltado para a formação de base de dados, para análise, né, que está muito na moda, analista de dados, cientista de dados, curso de Big Data, Big Data, né, base de dados gigantes. Então, a metodologia, ela deve ser aplicada. O curso de Greenbelt, por exemplo, né, é um curso que, quando eu ministro esse treinamento, o padrão, a gente customiza esse curso de acordo com a empresa e tal, mas o padrão normal são 46 ferramentas. Então tem projetos, pessoal, que vão usar 10, tem projetos que vão usar 40, tem projetos que vão usar 80. Depende do projeto. Você usa a ferramenta sempre que surge a necessidade no seu projeto para uma tomada de decisão ou para definição da melhor estratégia, do rumo, dos próximos passos que o projeto deve tomar para atuar nesse processo que você está estudando. Então, o Seis Sigma, né, antes de qualquer coisa, a origem da nomenclatura, tem até um vídeo aqui no canal falando da origem da nomenclatura, dá uma olhada lá, é rapidinho, é bem legal, mas ele tem como intuito principal a formação para a solução de problemas.
Qual que é a diferença dessa metodologia para outras que já existem? Como o MASP, por exemplo, né? PMBOK, que é voltado para CAPEX. As pessoas confundem um pouco. O próprio PDCA, que teoricamente seria o método do MASP, né? A diferença básica é a utilização da estatística. A diferença básica é a utilização da estatística como meio para tomada de decisão, e uma tomada de decisão saindo do achismo, de forma mais assertiva. Mas para isso tem que dominar os conceitos de estatística, para utilizar da forma correta. Outra característica dessa metodologia é a otimização de processos. A otimização ela só se dá em dois níveis, que é você reduzir esse processo, o tamanho dele mesmo, né? A forma como esse fluxo é feito, né? De forma mais eficaz, mais eficiente. E um parênteses, né? Lembra quando a gente fala de eficácia, nós estamos falando de média. Quando a gente fala de eficiência, nós estamos falando de variabilidade. Seja através do deslocamento dessa média, ou seja, o processo como um todo, para que ele atinja as melhores performances dentro do cenário que é permitido. Né? Mas o foco está sempre em processos, sempre em melhoria contínua de processos, sempre em excelência operacional. Então a metodologia Seis Sigma é voltada para a solução de problemas através de projetos práticos. Outra diferença básica, ganhos. Né? A metodologia Seis Sigma tem como um dos principais objetivos obter ganhos reais mensuráveis para aquele processo, tanto do ponto de vista de performance quanto do ponto de vista financeiro. Outra característica da metodologia Seis Sigma é linear. Todos os métodos eles trabalham de forma linear, seja o DMAIC ou DFSS através de y igual a função de x, ou seja, eu estudo o meu problema a fundo, mas ataco aquelas causas principais que impactam nesse problema para que ele seja mitigado ou pare de ocorrer, seja no Stable Ops, onde eu inverto a minha função e estabilizo variáveis daquele processo, variáveis críticas daquele processo. Mas ele é linear. Uma vez resolvido, teoricamente não cabe que seja feito novamente um projeto com o mesmo escopo, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco. Outra característica da metodologia Seis Sigma, ela surgiu a partir da necessidade de mercado de ter uma performance de qualidade melhor, de produtividade melhor em processos. De acordo com o quê? Com a competitividade. De acordo com o mercado globalizado. Então, antes, até a década de 90, início dos anos 2000, teoricamente, né, você tinha formas de ter lucro que não necessariamente fossem relacionadas ao seu processo. Você podia comprar bem, né, e ter um preço de custo de compras de matéria-prima baixo, e você era mais competitivo. Você podia vender um volume maior, que te permitia ter um preço menor também, ser mais competitivo do seu produto acabado. Né? E leia-se produto aqui não apenas fábrica, tá? Leia serviços principalmente, processos administrativos, né? Enfim, mas eu vou falar disso daqui a pouco. Atualmente, como a concorrência ela é muito brutal, né? É um mercado globalizado, você tem vários concorrentes, vários players dentro daquele mesmo segmento, aquelas empresas que possuem melhores processos são mais competitivas, porque geram menos desperdício, menos retrabalho, menos processos ruins, menos processos mais caros. Porque não adianta produzir muito, né? Você tem que produzir muito a um custo aceitável, que seja competitivo. Então a metodologia ela tem com esse foco, eu acho que é o principal deles, na verdade, que é você conseguir processos mais robustos para ser mais competitivo. E por último, né, pessoal, aquela abordagem que eu comecei a falar antes. Não basta hoje você mudar a forma. Aquele processo que ele é ruim no papel de pão, ele vai ser ruim no aplicativo. Aquele processo que ele é ruim manual, ele vai ser ruim no sistema. Então a metodologia, ela tem como propriedade melhorar processos. Pode ter investimento? Pode, mas não é o foco. O foco principal
é sempre na melhoria de processos. Você ter processos melhores, processos que sejam mais competitivos, eficazes, eficientes e principalmente, né, enxutos. E aí vem o Lean para complementar a metodologia, mas é um outro vídeo. Nós vamos falar de Lean, Sistema Toyota de Produção e Serviços, num vídeo separado. O Seis Sigma tem uma outra característica também que eu acho muito interessante, que é você conseguir medir de uma forma levando em consideração tanto a sua média quanto em relação à variabilidade, a sua eficácia e eficiência de um processo. Pô, isso é muito bacana. Você consegue entender se você atende às normas de um país, às normas de um determinado local, o mercado como todo, né? Se você está igual com os seus concorrentes, o que você está melhor, o que você está pior. Então, é uma metodologia que, aplicada, né, ela dá resultados muito significativos. Por isso que está aí e não virou modismo, como várias outras surgiram no decorrer desde a década de 80 até agora. Eu me formei como Green Belt em 92 e desde então eu nunca parei de fazer projetos. Eu sempre fiz projetos como Black, como Green, como Master, Black Belt, que são projetos mais corporativos, né, implementação de programa de OPEX, mas eu nunca parei de fazer projetos. E principalmente eu nunca parei de formar pessoas. Então isso, né, ajuda você também a melhorar cada vez mais o nível dessa formação, de passar esse conhecimento de uma forma mais adequada. Então, espero que esteja claro aí para todos o que é a metodologia Seis Sigma. Muito obrigado, até o próximo vídeo.